No vídeo de hoje vamos trazer a análise do RBRR11, um fundo de investimento high grade que apresenta aí uma indexação significativa com o índice IPCA. Vamos ver o seu desempenho no último ano, conferir o seu resultado e avaliar como é que ele se compara em relação a outros fundos de papel. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio do fundo. A gente observa que temos diversos instrumentos com nível A ou superior, que é um dado bastante importante, a predominância de indexador pelo IPCA. A gente tem um bom nível de distribuição também, e a gente percebe na última coluna ali o LTV, que é o Loan to Value, que é a garantia em relação ao valor do empréstimo, do instrumento de dívida, que tem patamares aí mais baixos. Começando com o primeiro mais relevante, o CRI Leroy 2, ele está a operação de antecipação da locação com o fundo XPLG 11, né, lastreado no contrato de aluguel com a Leroy Merlin. O Brookfield JK, ele tem uma operação de crédito para o financiamento da aquisição de 20% da Torre B do complexo JK Iguatemi. O JK Financial Center é um contrato de compra e venda para aquisição de laje corporativo pelo fundo RCRB 11. É um edifício AAA na mesma região, né? O Green Towers está lastreado na sede administrativa do Banco do Brasil em Brasília. O JFL Faria Lima, Jardim Faria Lima, tem como garantia unidades residenciais desse empreendimento de alto padrão aí localizado nos principais pontos de São Paulo. E o Faria Lima Business Center, ela é lastreada em um ativo com localização estratégica também na Faria Lima. Além dos CRIs, o fundo tem aí alguns outros fundos imobiliários, o destaque é o KNCR11, que representa aí 2% do patrimônio líquido do RBRR11. E vamos trazer agora alguns dados consolidados. Então, o fundo tem IPCA mais 7,1%, representa aí 66% da sua carteira, seguido por 22% indexado ao CDI e 13% ao IGPM. A faixa entre 45% e 65% de LTV é a faixa mais significativa aí dos instrumentos, aí, representando por 41% do total. A carteira ela tem 40% de participação em lajes corporativas, 30% em galpões logísticos e 26% em residenciais. O Sudeste representa aí 90% do portfólio do fundo. 93% do total apresentam aí o rating A ou superior, o que é um bom dado aí, bastante interessante para o investidor aí que pretende investir em um fundo de papel que tem um nível de risco um pouco mais baixo. Trazendo agora os resultados do último mês, o fundo recebeu aí pouco mais de 13 milhões de reais de receita, com o gasto aí de 1 milhão, ele teve um resultado de 12 milhões de reais, o que representou aí para o cotista o rendimento de R$ 1 por cota. Um ponto importante que a gente observa nesse fundo é a variação dele em relação ao indicador de inflação, principalmente IPCA. A gente observa que setembro, outubro, novembro, que a gente teve aí indicadores do IPCA cedendo, né, um pouco antes ali, a gente teve uma queda significativa, chegando a 70 centavos por cota de rendimento. Esse mesmo efeito a gente observa no gráfico em barras aqui o comportamento que já foi muito alto, né? Principalmente nos momentos que a gente estava com o IPCA mais alto aí no início do ano passado, né? E agora, com a queda que a gente teve ali no final do ano,
e já temos uma tendência também de redução de inflação, o que deve trazer aí um pouquinho menos de rendimento, não muito, né, mas um pouco menos aí para esse fundo no futuro próximo. E vale lembrar que acho que de maneira geral quem investe no Brasil sabe, né, inflação não é tido como um indicador que fica baixo por muito tempo, né? Então a gente segue acompanhando, vendo o desenrolar aí dos efeitos macroeconômicos. A comparação dos dividendos com a variação de patrimônio líquido, a gente chega a 176% do CDI durante o período todo, e com a variação da cota a mercado, 121%. Dá para perceber de maneira geral que o fundo, mesmo com altos e baixos, foram momentos mais pontuais em que ele apresentou um rendimento abaixo do CDI. O fundo possui uma estratégia de alocação, né, ativos core, tático e liquidez. A gente percebe que ele reduziu o seu nível de liquidez dentro da sua margem e hoje aplica 93% em ativos core. A gente tem essa variação por tempo, né? Ativos core já foi um percentual bem mais baixo lá atrás, mas o fundo entende ser aí uma estratégia adequada crescer essa alocação nesse sentido. A indexação com isso também ela fica uma indexação mais forte aí, né? Mais vinculada ao IPCA, especialmente, reduzindo aí um pouco aí a participação em relação ao CDI. Em termos de liquidez, é um fundo que tem apresentado uma liquidez muito boa. A gente vai ver comparado com os pares dele ali que ele se destaca nesse quesito. E podemos perceber a sua variação de cota que ele está num patamar historicamente baixo de valor de cota nesse momento, o que pode abrir uma boa oportunidade para o investidor que pretende se alocar nesse fundo. Comparando agora o fundo com outros fundos de porte semelhante na área de fundos de papel, a gente percebe que o dividend yield do RBRR11 é mais baixo do que os seus concorrentes diretos dessa lista. A sua relação preço-valor patrimonial está no grupo mais alto ali, né, 97, um desconto só de 3%. Em compensação, dado positivo, o seu dividend yield cresceu 19% em 3 anos, se destacando aí nessa lista. A liquidez também é um outro destaque para esse fundo. O número de cotistas razoável, 131 mil, percentual em caixa de 4%, patrimônio de 1,3 bi. E um outro ponto de destaque para o RR11 é a sua taxa de administração anual ligeiramente menor do que outros fundos de porte semelhante. Comparando o investimento há 1 e há 2 anos atrás, a gente percebe ali que, mesmo com os dividendos recebidos, a variação da cota fez com que o resultado praticamente empatasse com a inflação no período. E nesse gráfico vemos a evolução da cota em 5 anos do fundo, a 11,1% de dividend yield nesse momento, com esse valor atual de cota. Seu desconto em relação ao valor patrimonial está na casa de 3%, como já vimos anteriormente. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no RBRR11. Do lado positivo, ele tem concentração em CRIs tipo A ou superior, o que é um dado bastante interessante. Diversificação entre corporativo, logístico e residencial, chamando a atenção aí principalmente corporativo e residencial podem ter aí uma dificuldade um pouco maior nesse momento. Um bom histórico em comparação ao CDI e um bom nível de liquidez e taxa de administração mais baixa do que outros fundos semelhantes. Do lado negativo, a gente tem aí que em momentos de menor inflação, o fundo ele perde rendimento, né? Ele fica com patamares aí bastante reduzidos de proventos. O dividend yield mais baixo do que outros fundos de papel, justamente por conta desse histórico dele, né? De ter pego aí meses com a inflação mais baixa. E mesmo com o rendimento que quem investiu há 1 ou 2 anos atrás, com a desvalorização
aconteceu na cota, praticamente aí houve um empate com a inflação. Então ele está no momento aí de valor de cota um pouco mais baixo do que o seu histórico, e isso prejudicou aí o investimento de quem entrou há 1 ou 2 anos atrás no ativo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e 2 recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.